Olá, seja bem-vindo ao Theo Media Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Mais uma vez vamos falar a respeito de teologia, vida e fé para a glória do nosso Deus. No episódio de hoje nós queremos conversar um pouco a respeito do seguinte tema. Nós estamos falando como no meio secularizado, e principalmente no contexto universitário tão plural e tão secularizado, os crentes podem professar a sua fé e pregar o Evangelho de Cristo. Quais são as ferramentas necessárias e, dentro da experiência aqui dos nossos convidados, como nós podemos impactar pessoas que têm uma visão totalmente aversa ao cristianismo e conquistá-las para Cristo e para o seu reino? Participando conosco, então, nesse programa, está o meu amigo pastor José Antônio Góes. O Góes é pastor da Igreja Presbiteriana em Aldeia da Serra, mas também tem feito um trabalho exatamente nessa área, como capelão universitário. Góes, muito obrigado pela sua presença conosco. Um prazer estar com você, Neto, e obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui para falar justamente sobre esse tema tão importante. Verdade. Também conosco está o pastor Daniel Justiniano, pastor na Igreja Presbiteriana em Pirituba, mas que também é muito envolvido com o meio acadêmico e, nesse momento, está cursando um mestrado na área de Direito, também dentro de uma universidade, e convivendo com essa multiplicidade de cosmovisões no contexto universitário. Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu também agradeço, Neto. Um prazer estar aqui, também com o Góes. Seja um tempo precioso para nós. Ótimo, obrigado. Então, eu vou começar. A gente está falando sobre essa questão. Nós estamos introduzindo o assunto sobre essa questão. No meio universitário, onde grande parte dos jovens da igreja evangélica tem participado, né? Aqueles que querem uma formação acadêmica, um diploma para uma futura profissão, sendo eles cristãos ou não, eles procuram as faculdades, as universidades, os centros de formação acadêmica. E muitas vezes os nossos jovens ovelhas da Igreja de Cristo estão ali e encontram com uma pluralidade de visões de mundo. Góes, você que está participando exatamente nesse trabalho direto de capelania universitária, como é possível pregar o Evangelho e transmitir as verdades da nossa fé, da Palavra de Deus, para pessoas num contexto tão plural e tão diverso? Legal. Bom, Neto, eu acho que algumas coisas são importantes aqui para se estabelecer um fundamento, uma base. Em primeiro lugar, que o secularismo ele deve ser encarado por nós, pode parecer estranho, mas deve ser encarado por nós de uma maneira até normal, considerando que nós estamos diante do secularismo até dentro da igreja, hoje em dia. Quando as distorções elas surgem e a gente vê a mentalidade dos nossos jovens, dos nossos adolescentes e muitas vezes até mesmo das nossas crianças, através de uma educação que vem de casa, uma mentalidade cada vez mais secularizada. Ou seja, não moldada pelas verdades da palavra de Deus. Exatamente. E que são até às vezes incoerentes com a fé cristã. Exatamente. Então, nós percebemos isso e aí percebemos que, de alguma maneira, eles não vão encontrar o secularismo só quando chegam na universidade. E não só enquanto estiverem na universidade, né? Então, eles encontram-se com o secularismo antes, durante e depois, antes de entrar na universidade, durante a universidade e depois no mercado de trabalho. Então, precisamos encarar o secularismo como uma realidade inexorável. Está ali, não tem como fugir. E aí o desafio é como é que a gente lida com isso sendo cristão. Então, só até uma nota de rodapé, até introdutória para quem está nos ouvindo. Secularismo, a gente está dizendo, a palavra secularismo, ela meio que define, né, Daniel, aquilo que nós vemos em Romanos 12. Não vos amoldeis por este mundo, por este século. Ou seja, ao invés de termos a mente de Cristo, pela revelação das Escrituras, muitas vezes nós tomamos o molde dos conselhos, do pensamento de um mundo que não considera nem a existência de Deus muitas vezes. É isso o secularismo, sim, sim. Daniel? Para ficar claro, por exemplo, às vezes a gente fala ou a gente identifica que determinados conceitos que nasceram nas religiões foram secularizados. Então, a gente fala do secularismo também como um processo de esvaziamento.
você percebe então que algumas coisas que surgem no contexto religioso e tinha a fé, a crença, o dogma no centro, como uma coisa que dava identidade a uma determinada realidade. Quando isso é secularizado, é como se esse elemento religioso, piedoso, dogmático, ele deixasse de existir, sobra alguma coisa que lembra o seu passado religioso, mas já não há mais nada de religioso ou de piedoso. Seja, tem muitas pessoas que não consideram sequer a existência de Deus, mas elas, por exemplo, elas têm um desejo de fazer o bem ao próximo. O amor ao próximo é o ensino da palavra. Isso, mas eu, às vezes, nem sou crente, não tenho religião nenhuma, mas eu quero fazer o bem ao próximo. Ou seja, sobra várias questões até que moldam o caráter, que moldam sociedades, mas distintos de uma verdade de Deus. Exato. Né? Então, é isso que você está falando sobre o secularismo. Isso que você está falando, Góes, você está falando sobre isso. Ou seja, não é aceitar como normal e tipo assim, aceita e pronto. Não, mas existe e essa mente não é exclusiva do contexto universitário. Exato. Então não é aceitar como normal, mas é saber que ele existe, está mais presente na nossa vida do que as pessoas podem imaginar. Ou seja, eu só vou ter contato com isso quando chegar na universidade? Não, você já está tendo contato com isso na infância. Né? Desenhos com cosmovisões diferentes e tudo mais. Então esse é um ponto. E aí o desafio, já chegando no nosso tema aqui da universidade, o desafio é, então o jovem cristão chegando na universidade, onde talvez ele se depare com confrontações filosóficas mais intensas, mais objetivas, como ele lida com isso? Eu acho que o primeiro passo, então, tem que ser o enraizamento dele na fé que ele tem, na fé em que ele foi instruído, na fé que ele já exerce. O primeiro desafio, então, é não abandonar essa fé. O primeiro desafio é você se manter firme e se em algum momento você perceber que os assuntos estão te atraindo mais e te moldando mais o seu comportamento para essa filosofia anticristã, então aí você tem que procurar ajuda, aconselhamento, buscar o seu pastor e tentar estabelecer um diálogo para fortalecer a sua fé e não diminuí-la. E por outro lado também, os pastores que estão nos ouvindo, né, os pastores da Igreja de Cristo têm que ficar muito atentos às suas ovelhas, porque tempo todo. Na verdade são ovelhas de Cristo que nós somos chamados para conduzi-los. Exatamente. Então a gente tem que estar muito atento também para que os jovens da nossa igreja, que estão no contexto universitário, ou em vários outros contextos também, continuem sendo alimentados pela palavra e fortalecidos na sua fé. Exato. Então, para os jovens cristãos, no contexto de igreja, é importante que os pastores tratem dos assuntos que são pautas filosóficas na igreja. Então, por que não fazer um evento para falar sobre o criacionismo bíblico, mas trazer para um debate, falando sobre também o evolucionismo e mostrando os contrapontos que existem e por que nós cremos nesse e não naquele. Trazer o debate sobre as questões mais práticas da sociedade, como por exemplo, por que a igreja é contra o aborto? Por que a igreja é contra o feminismo? Né? Por que nós não adotamos uma filosofia mais marxista? E aí trazer esse debate para dentro da igreja e não deixar os nossos jovens vulneráveis para ouvir isso só na universidade. Por quê? Porque eles vão ouvir só um lado. Eles vão ouvir e vão ser conduzidos só por um viés. Né? E seja qual seja a universidade. Cada uma delas vai ter o seu problema nessas áreas. E como é que a gente faz isso de uma forma mais prática, Daniel? Você também está muito envolvido nisso, você também tem uma formação na área de filosofia, né? Como é que a gente traz esses assuntos dos ismos, né, para dentro de um contexto de cosmovisão cristã e como é que a gente trabalha eles? É possível promover o debate? Porque estou falando isso porque eu falei de outras vezes, né, que eu filtro pela minha cabeça. Em alguns momentos a gente parece tipo assim, é uma reação tão oposta a essas visões que eu nem falo disso. Como é que a gente trabalha centrado nas escrituras com esses assuntos? Então, Neto, primeiro vou chegar na resposta. Então, mas vamos lá, chega, tá? Beleza. O cara chega aqui e fala assim, não, eu vou te dar a resposta daqui a uns 30 minutos. Mas se eu fugir, aí o Góes responde. Veja bem, né? Veja bem.
Na verdade, é mostrar primeiro a abrangência da questão. Então, quando você fala de universidade, de um cristão, de um jovem cristão numa universidade. Então, vejamos, eu estou falando de uma universidade confessional, porque essa universidade confessional ela tem uma característica. Então, eu tenho a presença de um jovem, que eu quero dizer, o desafio para o jovem cristão numa universidade confessional, como aqui o reverendo Góes trabalha, ele traz essas questões, até dos ismos. Nessa dinâmica é diferente. A universidade tem uma capelania, os capelães trabalham na universidade, há diversas iniciativas dentro da universidade, nesse sentido religioso, trabalhos são realizados, cultos são realizados, shows são realizados, há diversas iniciativas dos próprios universitários, jovens que criam grupos de discipulamento, nesse caso especificamente Mackenzie, congressos são realizados, há acampamentos, existe evangelização, mas existem também diversos diretórios que, de algum modo, se opõem à própria confessionalidade. Então, você percebe que o desafio numa universidade confessional é uma coisa muito específica. Até porque numa universidade confessional, por exemplo, dentro desses parâmetros que você tratou, né, o aluno não é obrigado a ser confessional. Sim, exato. Não é? Exato. Mas, a partir do momento em que ele está ali, certamente, ele sabe que a confissão daquela instituição vai ser exposta a ele de formas variadas. Por exemplo, na Universidade de Mackenzie, você anda a versículos bíblicos expostos em alguns lugares. Nas portas dos Enfim, prédios tem bastante versículo. Você tem disciplinas que são de eixo comum em todos os cursos da universidade, que tangenciam também a confessionalidade. Então, é de outra ordem. Isso, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, você vai ter essa presença, a confessionalidade está ali, isso aparece. Agora, quando você pensa também, por outro lado, claro, é uma generalização, mas quando você pensa em universidades federais no Brasil, aí diríamos, aí você tem um esvaziamento quase que completo dessa questão de uma confissão religiosa, ou o que se adota ali é um ecletismo, um sincretismo religioso, mas você já percebe uma resistência muito grande à questão dogmática. Não tem muito lugar para absolutismo, para dogmatismo ali, e quando a religiosidade aparece nas universidades federais, é mais no sentido da defesa da minoria religiosa, e aí você vai ver muitos apontamentos no sentido das religiões afro-brasileiras, ou a questão do islamismo. Você percebe, então, tradições religiosas minoritárias e suas convicções até porque aparecendo. No contexto também de universidades, instituições de ensino que pertencem ao Estado, né? Ou seja, a um Estado ou à federação, o que for, o trabalho, não existe um trabalho de capelania numa universidade federal. Exato. Sim. Né? Quando há algum tipo de grupo cristão, como, por exemplo, a Aliança Bíblica Universitária, é uma missão que reúne alunos que têm aquela mesma cosmovisão, que estão ali dentro do alunado, e começa um trabalho bem missionário mesmo, dentro desse contexto de campus. Né? Então, a minha palavra inicial é mais nesse sentido de mostrar, quando a gente fala desse jovem cristão numa universidade, é um negócio muito amplo, porque você tem desde a universidade confessional brasileira que funciona, sei lá, a gente pensou no Mackenzie, é uma delas, mas você tem metodista e outras, né? Eu, por exemplo, estudei na PUC, Minas, e já era pastor na época e fui aluno irregular no curso de Direito, então passei por 8 turmas diferentes, todas elas sabiam que eu era pastor, né? Então foi um desafio muito interessante de viver o evangelho no cotidiano, sendo aluno, mas ao mesmo tempo demonstrando qual era o meu valor. Por exemplo, numa prova de direito do trabalho, alguém se senta atrás de mim e ele, rapaz, me passa aí a questão tal, né? E de eu ter que me passar, então, rapaz, eu chego no domingo lá, eu vou conversar com os meus adolescentes, com os jovens da igreja, e eu vou dizer para os caras que eles têm que estudar, se preparar, e eu passo cola para você. Então, assim, me ajuda a ser coerente com a minha fé, né? Os caras davam risadas, mas assim, eu convivi, tinha uma boa relação com eles. Agora, quando você pensa fora do país, né, essa mesma dinâmica, isso é ampliado. Por exemplo, um jovem cristão hoje que decida ter uma formação fora do Brasil, que tipo de universidade ele encontra, que tipo de desafio ele encontra fora do Brasil. Ainda há universidades que têm, dentre os vários cursos, tem lá uma faculdade de teologia, isso ainda tem alguma relevância.
Em algumas, esse curso teológico tem uma influência positiva, em outros, isso também já foi secularizado. Então... É mais comum do que no contexto, por exemplo, ainda norte-americano, também o recurso daquele país, o recurso das igrejas, a história das denominações. Existem algumas universidades mesmo que são confessionais estritas. Então, por exemplo, um aluno para entrar lá, ele tem que subscrever uma confissão de fé daquela universidade, né? Então, existem algumas escolas, ou seja, cristãs mesmo. Sim. Aqui Alguns no Brasil, até pedem uma carta, né, de referência. Carta de referência, apresentação. Você, como capelão também escolar, teve algumas passagens numa escolas assim no fora do Brasil, não foi? Sim. Então, conheceu esse tipo de realidade, que aqui no Brasil eu desconheço uma universidade que diga assim, para ser aluno tem que ter essa confissão. Exato. Essa experiência eu tive de uma maneira mais intensa no Gordon College, lá em Boston, né? E lá o alunado é quase que 100% cristão. Então é uma realidade diferente também, né? Não só o alunado, mas também o corpo docente, os funcionários. É uma instituição, de fato, quase que 100% cristã em todas as suas estruturas, né? E também cumpre um objetivo diferente. Ela não tem a quantidade de alunos, talvez, de uma grande instituição, um número reduzido, mas é objetivo. Né? Então, eu tenho esse quadro de professores com essas cosmovisões, tenho esses quadro de alunos com essa cosmovisão, e o nosso objetivo é formar profissionais com essa cosmovisão. Então, aqui no Brasil, a gente sabe, então, que a realidade para os membros das igrejas, para os jovens evangélicos, para os filhos de crentes que vão entrar na universidade, não existe isso de fato aqui. Essa ainda é uma visão secularizada, plural, né? Isso. Esse espaço público, tipo assim, o cristão é mais um no meio de uma multidão. Exato. Uma instituição confessional no Brasil, ela de fato tem que agregar até mesmo gente que não tem religião nenhuma, ou que diz, né, que não tem nenhuma religião, ou de outras matizes religiosas. E aí é o desafio de você saber lidar com isso, né? Então, por exemplo, meus filhos estudam num colégio confessional e eles convivem com outros coleguinhas, com outras crianças que têm outro tipo de pensamento, outra educação cristã, não, religiosa. E, de vez em quando, surge uma dúvida, surge um questionamento em sala de aula, vindo de um coleguinha que destoa daquilo que o meu filho, por exemplo, aprende, o que ele sabe, o que ele já recebeu como orientação. Aí chega em casa a dúvida. Papai, então, olha, lá na escola aconteceu isso e isso. O que é, na verdade, então? É isso que o senhor está falando ou é aquilo? Como é que é? Veja, então, é a realidade hoje das nossas escolas, mesmo confessionais, lidar com essa pluralidade religiosa. E aí é onde nós temos que estar preparados, como igreja, como família, para dar as respostas para os nossos filhos, para as nossas ovelhas, diante de debates que são trazidos no ambiente escolar, por exemplo. Então isso é muito desafiador, porque nem sempre a gente está preparado para responder coisas que estão trazidas por causa da normalidade com que o assunto é tratado hoje na sociedade. Pai, mas o senhor está falando isso aí, mas olha, eu ouvi o youtuber tal falando outra coisa. Né? Mas aí a gente, então, nesse aspecto, quando a gente falando dos jovens cristãos no contexto universitário, e aí o Góes também ampliou, porque essa questão de secularização e pluralidade não é só no contexto universitário, tem antes e tem depois, ou seja, é o mundo que nós vivemos. O centro da formação dos filhos passa pela educação que os pais passam para eles. E aí a gente estava até falando aqui sobre questões práticas de fazer isso. Você falou trazer o debate para dentro da igreja, trabalhar com os adolescentes, com os jovens, né? Dentro da igreja local. E como a igreja pode ir para o outro lado dessa conversa? Como é que a gente deve agir? Quais serão as estratégias, os passos para a gente ir para o outro lado dessa conversa? Como nós poderemos ser sal e luz neste contexto universitário para aqueles que não creem em Cristo e, a grande maioria das vezes, sequer conhecem de fato a revelação de Deus e o Evangelho de Cristo onde que nós cremos e proclamamos. Como a gente faz isso? Então,
voltando a essa questão, você falou da questão prática, já havia colocado para mim também isso anteriormente. É também muito abrangente, se for pensar então, o que a gente pode fazer? Há muita coisa, né? Mas algumas experiências que eu já tive, já observei jovens da igreja também fazendo, do que pode ser feito, dos desafios. Por exemplo, eu fui apresentar o meu projeto de pesquisa sobre o meu trabalho no mestrado, e quando eu apresentei, ele tinha uma questão religiosa e jurídica. A primeira coisa que eu disse ao iniciar foi que eu era pastor. E é interessante que quando você, pelo menos essa tem sido a minha experiência, quando no ambiente universitário, acadêmico, você diz que é pastor, parece que o ambiente muda. O ambiente muda, quando você abre a boca para dizer. E eu não apenas disse que era pastor, mas que o meu trabalho tinha a ver com a liberdade da expressão, da crença religiosa, contrária a grupos minoritários da sociedade. Então, quando eu disse isso, a coisa ficou ainda mais acalorada. Só que aí, de imediato, eu tive que fazer a minha introdução, dizendo o que eu não queria dizer para apaziguar todos os ânimos, principalmente falando que eu respeitava o modo como as pessoas viviam suas vidas e tudo mais, que o objetivo do meu trabalho não era seguir nessa direção, que não era uma avaliação religiosa, mas uma avaliação jurídica do tema. Aí você consegue um pouquinho. O pessoal pelo menos volta a olhar para você assim. Depois que você apresenta, no caso que eu apresentei, né, aí eu ouço o meu professor dizer, olha, legal o seu trabalho, mas como todo pastor quer convencer as pessoas, você não me convenceu. Nossa, que resposta legal, né, de ouvir. Mas aí eu tive que dizer, falei, então, professor, o senhor equivocou-se a meu respeito. Eu não tenho pretensão nenhuma de convencê-lo. Se pareceu isso, eu me desculpa, mas eu não queria te convencer. O objetivo da tarefa era expor o meu trabalho aos meus colegas. Né? Depois disso, eu descubro que vários colegas eram também cristãos, vieram me dizer, olha que legal o seu trabalho, eu sou da igreja tal. Eu fiquei entrincheirado aqui, caladinho até agora, mas olha, eu também sou. Eu também, sabe, e contatos posteriores, quero saber mais da sua pesquisa. Aí, é curioso, aí fui fazer uma cerimônia religiosa de casamento, né? Aí, quando eu fiz, recebi uma mensagem no WhatsApp, olha, você, eu estudo junto com você, eu sou dessa igreja que você foi. Olha, que coisa legal. Então, o que eu estou querendo dizer? O desafio hoje, e eu ouvi isso de um professor. Se você escolhe, não entendo aqui que eu estou colocando o rótulo necessário, mas é o que a gente ouve no senso comum. Se você escolhe a direita, alguém vai dizer que não era ali que você tinha que estar. Se você escolhe o outro lado, vão dizer que também não era ali. Se você não escolhe nenhum dos dois, você está errado e será atacado por grupos diferentes. Porque você, a expressão que se usa hoje, é o isentão, você é o isentão. Então o jovem universitário hoje, ele vive na seguinte pressão, ele chega ali, ele tem que escolher um lado, ele tem que escolher alguma coisa, porque ele vai receber influência dos professores, dos colegas, e nesse ambiente universitário, pelo menos as várias áreas do conhecimento, realizam lá congressos, convidam palestrantes, aí às vezes convida um palestrante que ideologicamente é mais afeito a uma determinada área. Então esse hoje é o grande, na minha opinião, é um dos grandes desafios da juventude, não só do jovem que acabou de entrar, mas quem está hoje no ambiente universitário, que ele precisa se posicionar sobre os mais variados temas da atualidade e esse posicionamento se dá num ambiente de muita polarização, de muita gritaria. Então isso inviabiliza, eu não vou dizer que inviabiliza totalmente o diálogo, mas atrapalha muito, porque hoje na universidade, para você conseguir ter uma conversa de nível, uma conversa respeitosa, em que alguém apresente seus argumentos, você ouça, contra-argumente, estabeleça regras, conclua alguma coisa, que todo mundo cresça, que o outro aprenda e você também, está cada vez mais difícil, né? Disso acontecer. Então eu penso que o papel da igreja também é outra coisa muito ampla, mas nós precisamos ter essa leitura de que é assim, precisamos fortalecer as convicções dos nossos jovens,
no sentido de que eles não entendam em momento algum que a fé cristã é inferior a qualquer outra coisa dita como sistema filosófico. Eles precisam ter essa segurança de não terem vergonha de expressar a sua fé, porque parece que no ambiente universitário, quando esse jovem vem e vai falar sobre a existência de Deus, sobre o que Deus ensina sobre família, por exemplo, é como se não houvesse mais lugar para isso é atrasado. Então existe um clima, parece que é de inferiorização do cristianismo, né? E o jovem não quer se sentir inferiorizado, e outra, não só de inferiorização, de não ser aceito. Então essa coisa do sentimento de pertencimento, inevitavelmente ele acaba sendo excluído de vários grupos, alguém vai aceitá-lo. E principalmente mas por tem conta disso. Em grupos etários, né? Ou seja, tem uma idade específica, que de repente é um jovem de 18 a 20 anos que faz parte daquele contexto dele de grupo, de aceitação, dessa tipo de relação social, então ele também treme por isso, né? Sim. Então eu acho que também, seguindo essa mesma linha, talvez tentando complementar um pouquinho mais, seria no fato de que nós devemos desmistificar essa questão do ser cristão. Não demonstrar que somos sectários, porque nós não somos mesmo, né, sectários. Nós não devemos viver separados, nos excluir, né, dos demais só porque não professam a mesma fé que a gente professa. Até porque nós não somos do mundo, mas estamos nesse mundo. Exato, e aí vem a oração sacerdotal de Jesus: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então aí, nesse caso, é o seguinte: convivamos, nos relacionamos, e nesse ponto do relacionamento é onde nós devemos deixar claro, através das nossas ações e atitudes, que nós não somos ETs, mas que nós temos uma fé. Você não é, não? Não. Olha, eu até pareço. Essa é uma revelação boa para o nosso programa. Você sabia disso, Daniel? Não, eu sempre achei que ele fosse. Eu sei, inclusive a gente precisa evitar o bullying nas universidades. Na universidade. Ainda bem que nós não estamos na universidade. Assim como a gente tem que evitar o bullying nos podcasts. Olha, para quem está ouvindo a gente, claro que aqui a gente tem sempre espaço de desconsideração. É porque eu tenho a alegria de ser amigo do Góes Daniel há muitos anos. E aí, quando encontra, né, até passamos um tempo sem se ver por causa de morando em lugares distantes e tal. Então, quando a gente encontra, a gente aproveita para pôr a piada em dia. É verdade. E o Góes está falando que isso é bullying, né? Então, não tem bullying. É só amor cristão, né? Certo. Mas isso é muito legal, é muito importante. Quando a gente consegue transmitir valores através dos relacionamentos. Isso não exclui a necessidade de pregar o evangelho, a gente sabe disso, né? Mas a gente precisa criar pontes primeiro. Sim. A gente precisa criar um elo de aproximação. E se a gente chegar impondo uma fé, impondo um pensamento, ao invés de criarmos essas pontes, nós vamos tirar qualquer tipo de vínculo que possamos construir para que a gente tenha, então, a oportunidade de chegar e falar assim: então, a minha fé é essa daqui, ó, Jesus, a salvação, a vida eterna, enfim, o arrependimento. Nós somos pecadores, Exato. Carecemos da graça de Deus. Exatamente. Né? Mas para isso tem que ter a ponte, né? Essa ponte precisa ser construída. Você está falando sobre essa estrutura, é interessantíssimo. Esses dias, acho que tem uns 2 meses, eu fiz um treinamento, aproveitei esse tempo que a gente está mais em casa, fazer um treinamento online sobre evangelismo com um pastor na Inglaterra chamado Rick Tice. E ele é o proponente, o cara que comanda um ministério antigo na Inglaterra, já tem mais de 20 anos, chamado, falei antigo, 20 anos? Não. Um ministério já de bastante tempo, que chama o Christianity Explored. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. No Brasil chama Investigando o Cristianismo. E a gente acha que é mais um material, né? Mas ele falou algumas coisas que são chaves e tem muito a ver com o que você está falando. Primeiro, a importância de nos entender como ministros de Cristo, ou seja, missionários onde estamos. E a frase que ele usa é assim: quando você muda para um bairro, muda para um prédio, para um condomínio, saiba que a pessoa mais importante que as pessoas precisam conviver e conhecer é você, porque você é o servo de Cristo naquele contexto. Mas saiba também que existe uma barreira da dor.
para você se sentir à vontade para falar sobre sua fé e não achar que está ofendendo a pessoa e não fechar as portas. Mas construa pontes, vencendo a barreira da dor, construa as pontes. Como? Você serve no amor cristão e depois você compartilha as coisas de Cristo. E é uma das falas que ele tem no treinamento, ele assim, mas saiba também quando deixar de lado. Porque às vezes, quando você comunicou o evangelho, a pessoa não aceita. Aí você que às vezes quer empolgar, fala assim, eu vou martelar aqui, porque aí vai dobrar a pessoa. Ele fala assim, não, o poder é do Espírito Santo de Deus, saiba deixar de lado. Aí o que ele faz? Abandone a pessoa? Não. Volte a servir em amor. É isso aí. Tipo assim, não continue. Essa é uma experiência que você tem tido, né, Góis? Sem dúvida. E é por isso que eu trago essa reflexão para a nossa conversa. Porque isso tem se mostrado muito eficaz, muito eficiente. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu tenho que ter consciência do Deus que eu sirvo, do meu amor a Ele sobre todas as coisas. Me impedindo, inclusive, de amar as outras coisas que me são oferecidas no contexto universitário. Tá? Então, se eu tenho isso bem claro, bem estabelecido, eu vou saber lidar com essas coisas, porque o meu coração está preservado no que diz respeito a essa relação com Deus. Perfeito. Próximo ponto agora eu vou amar o meu próximo, eu vou conviver com ele, eu vou estreitar relacionamento e me mostrar um amigo acessível, onde ele possa buscar respostas para os questionamentos que ele possa ter, para os questionamentos existenciais, os problemas que ele tem enfrentado na sua família. Quantos universitários, né, a gente encontra lá, que a gente olha e tal, parece que está tudo legal, mas está com a vida destruída familiar. O relacionamento com os pais não está legal, né? Alguns que são casados estão enfrentando uma crise no casamento, e aí a gente está ali como colegas, ou no meu caso, como um capelão, como um pastor para eles, simplesmente dizendo assim, ó, estou aqui. Quiser conversar comigo, podemos conversar. Enquanto você não tem a ponte construída para ter a intimidade necessária para você falar do que você está vivendo, então vamos tomar café junto, vamos bater papo, vamos falar sobre a disciplina que a gente está estudando, vamos falar sobre política, vamos falar sobre futebol, né, coisas comuns. E aí o momento que a gente faz isso, as tábuas da ponte vão sendo colocadas, vão sendo estabelecidas, até chegar um momento que o cara fala assim, então, cara, a gente está convivendo aqui tanto tempo, conversa sobre diversas coisas, deixa eu te falar, olha, estou passando uma crise danada. Minha família está assim, assim, assim e tal, como é que eu lido com isso? Ou seja, também não é simplesmente o papel de um cristão no meio universitário para manter-se cristão e ser um amigão. Eu mantenho-me firme na minha fé, faço relacionamentos a fim de comunicar o Evangelho. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas tem que estar em evidência a todo tempo. Isso é fantástico. Ou seja, para amar ao próximo como a mim mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. Porque aí você não abre concessão para amar outras coisas, estabelecendo talvez uma igualdade ou até mesmo colocando isso acima de Deus. Né? Daniel, então, quando você traz essa questão que eu gosto, a gente está falando de cosmovisão, certamente aqui, porque eu tenho um sistema conceitual a partir do qual eu tomo decisões, eu me relaciono, então a existência de Deus, a glória de Deus, lembrando aqui do Catecismo Maior de Westminster, né, o fim principal do homem, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né, no sentido de que o homem foi feito por Deus e para Deus. Então é interessante, mas você percebe, se eu estou falando do jovem universitário, nem todos os jovens nasceram numa família cristã, evangélica, religiosa. Alguns sim. E alguns que tiveram esse histórico tiveram sua formação cristã bem feita, por assim dizer. Quando ele chega numa universidade, ele ainda está em processo, mas isso é mais claro para ele, a identidade cristã dele, que tipo de cristão ele é, quais são os seus valores e o que ele precisa fazer. Nem todos tiveram a mesma formação. Então, alguns chegam bem fragilizados em termos de valores, de identidade cristã. Então, assim, a formação religiosa cristã foi deficitária, por razões variadas, até por desinteresse dele mesmo, problema na família,
trabalho que a igreja não fez como deveria, não havia uma ênfase no ensino, por exemplo, nesse tipo de formação. Mas você percebe que, além disso, você tem uma certa vulnerabilidade ou imaturidade também de formação da personalidade. Se ele entrou ali com 19 anos, 18 anos, então ele é suscetível a coisas que acontecem no ambiente universitário de pessoas que já têm um pouco mais de maturidade intelectual e sabem como manipular. Então, se ele chega ali com essa questão da formação, que é psicológica, intelectual, que está acontecendo, ele é imaturo, mas por outro lado, o jovem chega ali com uma energia muito grande, um desejo de aprender muito grande. Muita coisa é muito nova para ele. Então ele ouve pela primeira vez alguns grandes nomes da filosofia ou da área de conhecimento que ele escolheu para ele. Aquilo chama muito a atenção. E ele não consegue, ele não tem os elementos, o critério, né, como a gente falou numa outra oportunidade, o critério, o espírito crítico para avaliar aquilo à luz de sua cosmovisão cristã. Então, isso vai criando um cenário que coloca o jovem num ambiente muito arriscado. E a gente sabe, isso é estatística, que muitos se desviam, muitos abandonam a fé exatamente nesse momento. Então você tem formação religiosa deficitária, você tem alguém que está em desenvolvimento, ele não tem maturidade intelectual ainda, como terá um dia, e além disso você tem um desafio que vai envolver inclusive questões de sexualidade, como nós sabemos muito bem o que acontece em algumas universidades, porque aí não há ali aquele padrão de sexualidade que nós cultivamos em nossas igrejas, monogâmico, heterossexual, casto, que se preserva, e de repente ele é bombardeado com isso também, com propostas, com festas. Além da confrontação quanto aos conceitos a esse respeito, na verdade, os desejos da carne mesmo. Isso. E ele falou assim, poxa, agora eu posso ter tudo isso à minha mão, as ofertas, os manjares do mundo diante do cara. Lembrando que alguns desses jovens vão cursar, vão fazer universidade longe dos pais, porque mora nesse estado, vai estudar no outro lugar, já é outro problema, porque sair de casa. É muito comum a migração até interestadual. Exato. E que a gente estava falando, pode até internacional muitas vezes, Sim. Mas interestadual para o estudo, formação acadêmica. Ou seja, também tem um conceito que talvez precise ser revisto, talvez não, eu defendo que precisa ser revisto, de muitas famílias cristãs que, tipo assim, o melhor para o meu filho é a universidade tal. Está a 3 mil quilômetros de distância, mas ele vai ser fantástico para ele. Quando eu entendo que para a família cristã, não é proibido que nenhum menino ou menina tenha formação acadêmica, mas o melhor é estar perto da família, é estar no convívio da Igreja de Cristo. Eu ouvi um dia desse, 2 irmãos, eu estava entre eles dialogando, achei muito curioso, porque a filha de um queria fazer medicina e a outra um outro curso semelhante. Mas um dos irmãos, que era pai de uma das meninas, disse assim, não, a minha filha, se ela não passar em medicina do Brasil, ela vai estudar fora, talvez na Argentina, não sei, tudo mais. Aí o outro irmão disse assim, que absurdo, você vai deixar sua menina ir para outro país, longe de casa, não sei o quê. Rapaz, você não sabe o que é universidade, não? As propostas, tal, não sei. Aí o pai dizia, mas eu criei a minha filha até agora para esse momento. Eu confio na educação que eu dei, nós criamos aqui na igreja os valores, eu confio nela. E outra, eu não vou abandonar minha filha, vou manter contato, se necessário, vou lá visitar, ela vai vir aqui, não é assim também. Aí o outro dizia, não, eu não deixo meu filho e minha filha não, tem que ficar perto de mim, na minha vista e tal. E aí eu fiquei meio como mediador da conversa, tipo assim, para querer definir qual dos dois que estava certo, né? Mas eu dizia que, na verdade, falou, olha, não tem uma regra que valha para todo mundo, para toda a família, para todo adolescente. Mas uma coisa tem que ser uma decisão muito criteriosa. Sim. Mas de maneira objetiva, algumas lições, então, sobre isso, colocando o desafio, né? Veja, você já percebe que existe uma necessidade muito grande dessa questão da formação, da educação, né? Seja do caráter, da formação religiosa, da educação em casa, na igreja, de você perceber, e eu conheço jovens e adolescentes assim, que você olha e fala, olha, que legal você perceber a evolução.
de gente que se dedica na igreja, que já em determinadas comunidades já começa trabalhando, cuidando de outras pessoas, atuando em acampamentos, já vai à frente para trazer a palavra, é jovem, adolescente jovem responsável. E aí você vai acompanhando esse desenvolvimento e aí você percebe que não é uma regra, porque alguma coisa pode acontecer, mas eu tenho percebido com frequência que quem vai passando por esse processo tende a passar por essa vida universitária, assim, conseguindo driblar alguns espinhos, evitar algumas quedas, porque conseguiu chegar aí fortalecido. E quando está aí, não é abandonado por família, então você tem gente da família interessada, que conversa, dialoga, quer saber o que está acontecendo. Não só a vida estudantil, por exemplo, o pai dizer, não, eu estou pagando a faculdade, o que você está fazendo lá? Não, de saber como é que ele está emocionalmente, espiritualmente. Jovens que, quando vêm de outro estado, eu já recebi ligação de outros pastores, por exemplo, né? O pastor liga e falou, rapaz, família está indo não sei o quê, acolhe para mim, precisa de uma igreja, alguém de confiança, um pastor para acompanhar. Então você tem a participação da família, a participação da igreja que acolhe. Eu tenho acompanhado alguns jovens da igreja já há algum tempo, participei de alguns movimentos da ABU também, universitário, preguei em congressos da ABU. Muito interessante você perceber a importância das amizades cristãs. Sim. Também no ambiente universitário. O pessoal chega, se conecta. Eu vi, na boa, eu fui pregar numa vigília no Mackenzie e fui tocar também com eles lá no período musical. Fui tocar com eles. Eu ia pregar às 3 horas da manhã e a gente ia tocar às 5. Então eu fui lá, 3 horas da manhã, eu preguei, 5 horas. Só que nós chegamos lá 11 horas da noite da sexta-feira. Eu até virei pro jovem que me chamou e falei, rapaz, eu não tenho mais idade para esse tipo de coisa, não. Vamos fazer assim, eu vou dormir ali. Você passou uns 3 dias depois, assim, slow motion. Eu vou dormir, né? Na hora que for a hora de eu pregar, você me acorda, aí eu durmo mais 1 hora, depois na hora que for tocar, você me chama de novo, e aí eu vou até lá. Mas assim, o que eu percebi? A juventude animada tinha os contatos, os amigos, e uma turma da igreja saiu na sexta-feira, trabalhou o dia inteiro, foi para a universidade, passou a vigília, e aí eu ofereci carona para o jovem, falou, vamos embora. Falou, não, a gente tem um encontro da ABU, 1h da tarde. Falou, mas que hora que você vai embora? Falou, não, no sábado à noite. Uma coisa de querer estar naquele espaço, era uma coisa assim, de querer estar ali, e eu percebo que tinha uma vontade de querer pregar o evangelho, exercer influência mesmo, e tinha os amigos, e era uma coisa assim, piedosa, porque era gente de oração mesmo, de haver aconselhamento entre eles. Então, essa questão toda prática, eu acho que aí há várias questões que a gente percebe que são bem assim, práticas e envolvem agentes diferentes. Né? Acho que de uma forma bem simples, então, Daniel, pelo que você está falando, eu concordo com tudo, mas, por exemplo, um jovem que vai para o contexto universitário, saber que existem outros crentes lá no meio, procurar quem são eles, que existem movimentos que são disponíveis, estão no contexto universitário para o estudo da palavra, para a comunhão em Cristo. Se está numa cidade diferente, já procura qual é a igreja daquela cidade, seja presbiteriana, batista ou de outras denominações, ou seja, uma igreja que é fiel às escrituras, que tem um discipulado forte, que o pastor vai acolher aquele jovem, aquela família, ou seja, tem várias estratégias para que simplesmente não aconteça como, infelizmente, a gente que é pastor escuta de muitos pais. Poxa, meu filho mudou de cidade, foi para a faculdade e tal, você sabe, né, pastor? Mudou a cabeça dele e tal, nem quer saber mais de igreja, de nada, cria um problemaço, ou seja, mas existem diversas estratégias e mecanismos práticos na vida da igreja para isso. Você vai para que cidade? A cidade tal. Qual é a igreja de lá? Ligou para o pastor, visitou, foi junto, né? Tem a universidade que ele está indo, tem a ABU lá. A ABU a gente fala principalmente porque é um movimento fortíssimo no mundo inteiro, Aliança Bíblica Universitária. Eu lembro, minha mãe participou da ABU enquanto estudava em Campinas, né? Quando era jovem lá e no seu tempo de estudos de universidade. Ou seja, está há muito tempo por aí. Então existem formas, quando eu falo de prática, ou seja, você falou sobre isso, da gente, dos nossos jovens continuarem debaixo do convívio da igreja, do pastoreio, né? E, ao mesmo tempo, como esses jovens podem também ser instrumentos preciosos nas mãos de Deus para comunicar o evangelho
àqueles que ainda não os conhecem. Sim. Ou seja, como não só ter medo do contexto universitário para os jovens cristãos, mas prepará-los intencionalmente para a pregação do evangelho no meio universitário. Como é que a gente faz essa ponte agora com os nossos jovens, Góes? Legal, legal. Eu estava pensando justamente nisso enquanto você falava, e eu me lembro daquele termo tu porém. Paulo escrevendo a Timóteo, né? Ele fala assim, então, você vai encontrar assim, ó, essa realidade, você vai ter que lidar com essa e essa situação. Aí ele fala assim, tu porém permanece assim. Ou então, em outro momento você vai lidar com essa e essa situação. Tu porém foge dessas coisas. E aí talvez as igrejas precisam dar uma atenção melhor na preparação dos seus pré-universitários, fazendo talvez uma classe especial, né, um grupo especial de jovens que estão findando o seu ensino médio, se preparando para vestibular, se preparando para a universidade, para falar justamente sobre o tu porém. Porque nós temos condições de olhar para a realidade universitária, olhar para essa realidade toda que nós apontamos aqui e dizer para os nossos jovens, então, você vai se deparar com isso. Só que o que as Escrituras nos ensinam? O que Jesus nos diz quanto a lidar com essa realidade? Como é que deve ser a nossa postura frente a essa situação? E aí fazer, sim, uma preparação. Você usou esse termo. Uma preparação dos nossos jovens para o ambiente acadêmico, para o ambiente universitário. Não somente em lidar com os colegas, mas lidar com o próprio estudo, a responsabilidade da dedicação, a responsabilidade de não protelar as coisas, a necessidade de não colar, né? de não ir mal na sua formação, mostrar que essa formação é importante para a vida e tal. Eu sinto falta de um trabalho objetivo, específico desse na igreja de modo geral. Pode ser que alguma igreja grande aí, ou média, ou pequena até mesmo, tenha essa preocupação, mas não há uma divulgação, ou pelo menos não há uma abrangência. Se houver, é um percentual muito pequeno né, desse tipo de ação. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que nós devíamos, como igreja, como lideranças na igreja, pensar em um curso preparatório para os nossos jovens. Não tem o pré-vestibular? Então, a gente podia fazer um pré-universitário para os nossos jovens, tratando de cosmovisão cristã. E além de cosmovisão também, Góes, eu lembro de uma conversa que eu tive já há um tempo atrás com o Felipe Fontes. Pastor Felipe é amigão nosso, né? Todos nós somos amigos dele em comum. Oi, Felipe, um abraço para você. Tá me ouvindo? Mas uma das coisas que ele chamou a atenção quando a gente estava falando sobre cosmovisão, ele falou assim, mas lembre-se que tudo parte do coração. Então, muito antes de falar de cosmovisão, nós precisamos nos lembrar das afeições. Isso. Um jovem que é ensinado e que pela graça de Deus aprende a amar a Deus, e ele ama a Cristo, e ele se alegra na salvação em Cristo, na cruz do Calvário, este jovem, com certeza, ele está muito mais preparado para enfrentar uma pluralidade de cosmovisões. Isso. E eu lembro também, Góes, a gente teve uma experiência junto, né, com isso. O Góes pastoreava uma igreja e eu outra igreja lá em Belo Horizonte. E nós estávamos pastoreando um grupo de jovens que eram amigos entre si. E são amigões do Góes até hoje, meus amigos até hoje. E a gente vê hoje que eles já passaram pela universidade. A gente estava pastoreando eles ainda na adolescência. Já passaram pela universidade, jogaram bola até não poder mais junto. Muitos deles se casando na igreja, na liderança. Um deles, por exemplo, é um nome muito querido, é o Mauricinho, que era ovelha da... Né? Ele continua na mesma igreja, fez a faculdade toda, foi brilhante em todo o seu curso, continua sendo diácono da igreja, continua sendo um pregador expositivo de mão cheia. Né? Então a gente vê muitos, é um grupo grande, que a gente vê muitos que, ou seja, passaram por isso tudo e continuam firmes na fé em Cristo, sendo bênção onde vão. Outros, a gente lembra deles e que a gente já percebia que o coração deles estava no mundo. Quando chegaram na faculdade foi só uma fagulha para queimar uma palha seca que já estava ali há muito tempo. Né? Exato, exato. Eu escrevi um livro recentemente, o melhor livro que eu já escrevi. Eu só escrevi esse por enquanto. Mas é o melhor. Exatamente com esse tema, guarde o seu coração.
base no versículo lá de Provérbios. Você já publicou? Está publicado, vai ser impresso agora. E qual é a editora? Editora Verbum Lucem. Verbum Lucem. Verbum Lucem. Que é e a aí, luz então, da palavra, em latim. Ok, aí então você já não lançou ainda, tá para lançar? Tá para lançar, tá, Ok. já está na fase de impressão. Ok, então quando lançar, você vai voltar para a gente falar sobre Tá esse bom. seu livro, É sobre só guardar o coração. Um pequeno jabá aqui, aproveitando. Aproveitando, né? Pode fazer, Mas é o melhor livro que eu já escrevi, sem sombra de dúvida. E ele ficou trata sobre melhor isso. porque eu fiz a apresentação do livro, então... Eu acho por engraçado, isso, né? Vocês dois têm essa parceria, né? Entendeu? Então, os seus livros ele já prefaciou também? Não, ele tem intenção, né? Aí eu vou ver, né? Ele ainda não escreveu o melhor livro dele. Ele não escreveu o melhor livro. Quanto que ele vai pagar para poder eu deixar ele fazer a apresentação? Né? Mas sobre o seu, então, vou voltar, né? Porque é legal brincar, mas vamos voltar aqui. Góes, então, o seu livro que você está escrevendo sobre guardar o coração. Guardar o coração. Então, eu trato justamente sobre isso, sobre a inclinação que a gente tem para o que é mal, para fazer as coisas que não são boas, né, diante de Deus, daquilo que propósito original de Deus para a nossa vida, e de que maneira a gente guarda o coração, né, que é segundo a palavra de Deus. O Salmo 119, né, de que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra e tal. Então, esse é um caminho de fato muito importante preservar. Por quê? Porque no momento em que nós vamos ser provados, se o nosso coração estiver vulnerável, nós vamos inclinar pender, né, para o mal mesmo. E não porque os outros são maus e vão nos contaminar. O mal está em nós. É porque nós somos maus. Exato. Nós somos pecadores. Exatamente. Por isso que Davi ora, da soberba livre o teu servo. Por que ele pede para que ele seja liberto ou livre da soberba? Preservado de não ser soberbo? Porque ele já era soberbo. Ele sabia, ele reconhecia isso. Então dizia, Senhor, então essa inclinação que eu tenho, por favor, me livra dela. Ou me preserva para que eu não dê margem para ela, né? Abertura para ela. Porque o que precisa é só uma brechinha mesmo. Né? Por isso guardar o coração. E esse é um tema fantástico das Escrituras. Maravilha. O Góes me fez lembrar de uma coisa, uma dessas igrejas que você mencionou em Belo Horizonte, você conhece bem, ela tem um trabalho, eu tive algum contato, então eu não conheço profundamente, mas o contato que eu tive me chamou muito a atenção. Ou seja, anualmente acampamentos ou retiros espirituais são feitos com todas as faixas etárias, com as crianças, juniores, adolescentes, jovens, e são acampamentos assim, de ir lá e ficar uma semana. E a pregação expositiva. E eu tinha um outro amigo que trabalhava nessa igreja, que trabalhava com crianças, e o trabalho com crianças incluía também pregação expositiva para a criança, claro que numa linguagem mais acessível para elas. Sim. E num desses acampamentos que eu estive, que era um acampamento de adolescentes, me chamou muito a atenção que um desses amigos pastores que estava lá agora com o seu filhinho pequeno, e a irmã que estava lá cozinhando, disse para mim assim, pastor, eu cozinhei para o pastor quando ele era criança, e hoje eu cozinho para o filho dele. E ela, na época, eu falei, olha, estou admirado de ver assim, essa herança, essa marca da igreja, da Escritura, o apego à Escritura e a marca, né? Claro, os pastores que passaram por lá deixaram esse legado de um apego à Escritura. Nem todos que passaram por lá chegaram no mesmo lugar. Mas você percebe, como você acabou de mencionar, um jovem que acabou passando pela vida universitária porque teve essa formação, e você percebe isso ao longo da sua vida. Então, mais uma vez, você percebe a importância do que Paulo disse a Timóteo também, no sentido de que a Escritura é útil para o ensino, a repreensão, que ela torna perfeitamente habilitado todo homem para toda boa obra. Claro, o Espírito Santo de Deus que age com a palavra, por meio da palavra, transformando as vidas, protegendo estes jovens, dando tudo que a gente falou aqui, essa inteligência prática, inteligência emocional, essa força espiritual, uma coisa que eu acho muito preciosa, a satisfação em Cristo, sabe? Essa suficiência em Cristo, de maneira que um jovem, ao chegar no ambiente universitário, ele não sinta um vazio, no sentido de que ele precisa preencher com droga, ou com sexo, ou com fama, ou com ser inserido num grupo.
Porque, de fato, ele foi alcançado pelo Evangelho, ele entende quem Cristo é, o que Cristo fez por ele, e ele tem essa satisfação. E essa satisfação, então, produz nele quietude, porque ele já tem o que realmente ele precisava ter, né? Então, pensando assim, em Cristo como sendo uma riqueza incomparável, né? Que alimenta o jovem. Agora, e aí eu percebo, então, tudo passa por Cristo nesse sentido, né? Quanto mais consciente, mais relação a pessoa tem com Cristo e com sua obra, você percebe mais consciente, mais satisfeita, sabe, menos vulnerável ela está. Quanto menos de Cristo e mais distante, mais vulnerável está. E a outra coisa é o que você falou, que eu queria dar o destaque também. Nós hoje temos jovens, meninos e meninas nas universidades, no Brasil e no mundo, fazendo grande diferença na proclamação do Evangelho. Eu tive uma experiência rapidamente aqui. Quando eu cheguei na igreja que eu pastorei em São Paulo, eu percebi que a nossa juventude alguns estavam bem secularizados na universidade. E uma vez eu chamei eles para uma conversa e eu disse assim, então, vocês às vezes usam uma afirmação de Lutero para justificar a vida ruim de vocês. Vocês dizem que Lutero teria dito, né? Enquanto eu bebo a minha cerveja com Philippe Melanchthon, em Wittenberg, a palavra de Deus destrona o papado, Deus fez tudo, eu não fiz nada, e aí vocês vão para beber. E aí eu perguntei para eles, então, a semelhança entre vocês e Lutero é só a cerveja? Porque Lutero era mais do que isso. Lutero faria... Então, não dá para você reduzir Lutero e o que ele fez a isso. O apego dele à oração, à palavra de Deus, né? A vida com Deus que ele tinha. E aí eu comecei a dizer para eles, olha, se vocês continuarem vivendo como estão vivendo... Aí eu perguntei, tá, vocês bebem com frequência? Vocês oram? Quase nunca. Vocês bebem com frequência? Leem a Bíblia? Quase nunca. Ao longo da sua vida cristã, já fez discípulo? Alguém para quem você apresentou o Evangelho? Quase nunca. O seu pai é presbítero? O seu pai é diácono? O seu pai é presbítero? Quem vai governar a igreja daqui a 10 anos, 15 anos? Se a gente depender de vocês para que a igreja tenha liderança, ela vai ter? Vai ter igreja? Vocês aprenderam isso na igreja? Aprenderam isso dos pais? Eu convoquei uma reunião com os jovens, com os meninos e com as meninas. Que paulada, né? Nós chegamos lá 10 horas da noite, saímos de lá 3 horas da manhã. Foi um tempo muito precioso. O mérito não é meu, é de Deus, Sem certamente. dúvida, sem dúvida. Mas o que foi muito interessante foi ver os meninos confessando os pecados, porque o que eu sabia era só uma pequena parte. Só que estava mais evidente, né? E aí começaram a dizer, por exemplo, aquelas calouradas, o que acontecia ali. Não só o que eles faziam e o que eles viam acontecer. Jovens cristãos caídos nas ruas, bêbados, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Droga. E o que foi legal é o seguinte, um desses jovens, houve uma mudança na vida da maioria, mas um desses jovens, como fruto dessa mudança, hoje é um dos seminaristas Da igreja. nossos. Coisa boa. Encontrou o chamado dele nessa ocasião e ele voltou às mesmas calouradas para pregar o Evangelho. No início, quando ele chegava, e aí, parceiro, beleza, bom te ter aqui, vamos lá, vamos tomar uma. Falei, não, eu vim agora Para pregar. por outra razão, é outra coisa que me traz aqui. E essa turma começou a trabalhar muito na universidade, porque como eles estavam lá e eles estavam perdidos com outras pessoas, eles experimentaram aquilo. Então foi muito interessante ver esse movimento, Sim. ou seja, tem gente perdida mesmo, tem gente da igreja perdida, tem igreja que não sabe ou finge que não sabe disso, tem pai, mãe, família que ou não sabe ou finge que não sabe, Exato. mas essa é a realidade. Eu dei um exemplo aqui, nesse caso, pela graça de Deus, Deus me usou numa conversa, Sim. né? Mas às vezes é o pai, a mãe, é um amigo, mas alguma coisa precisa ser E feita. não foi só sabe? uma conversa qualquer, né, Daniel? Sim, com certeza. Você como pastor, você exortou, você apresentou a palavra, você os confrontou à fé. Ou seja, há uma disputa de cosmovisões. Isso é normal. Sim. A gente vive nesse mundo, mas nós não podemos nos omitir. Também não é simplesmente sair expulsando as pessoas da igreja, não convivendo com os descrentes, não querendo contato nenhum, tipo se isolando, subindo ao monte, raspando a cabeça, começando um monastério evangélico. Exato. Mas nós precisamos continuar pela palavra de Deus, tratando o coração nosso e de todos os crentes, e nesse contexto específico da universidade, da juventude,
trabalhando e discipulando esses jovens, confrontando-os com a palavra e chamando-os à luz de Cristo, à vida de santidade. Sem dúvida. Né? Gente, que bom poder falar sobre isso. São muitos desafios. Acho que, graças a Deus, a gente também pode dizer, tem muita coisa boa acontecendo. Sim. E tem muita gente, tem muito jovem, maduro já, crente, certo da sua salvação, sendo o sal e luz desse mundo que nós vivemos. Nós chegamos ao fim desse nosso tempo aqui de bate-papo e eu quero agradecer mais uma vez. Góes, obrigado por ter vindo aqui conosco. Prazer ter você aqui também. Muito bom, Neto. Estou à disposição, todas as vezes que quiser bater um papo como esse, estou às ordens. Ótimo, valeu. Daniel, de novo, obrigado por estar aqui conosco, presença preciosa no nosso meio. Mais uma vez agradeço também, cara. Uma alegria estar com você e com o Góes aqui. Deus continue nos abençoando e que alcance os corações, né? Que alcance os corações, essa conversa nossa e produza transformações. Amém, amém. E eu quero agradecer a você que participou conosco, nos assistindo, nos ouvindo, nesse podcast do Teomídia Cast. Se você está nos ouvindo e quer assistir todo este programa em vídeo, baixe o nosso aplicativo, que é o Teomídia. Vá no nosso site, teomídia.org, faça a sua inscrição, porque além desse conteúdo, nós temos vários outros conteúdos para a edificação da sua vida, da sua família, da sua igreja. São filmes, desenhos, pregações, palestras, estão todos ali no nosso aplicativo Teomídia. Muito obrigado por participar dessa conversa conosco, compartilhe com outras pessoas e que Deus possa te abençoar.